Olá, meus amigos, eu sou psicóloga Flávia Krenhofer, atendo online com terapia cognitivo-comportamental. Siga o meu canal, curta e compartilhe se você achar que esse conteúdo é válido para os seus conhecidos. Nesse momento de crise, confinamento, quarentena, que o mundo todo está tremendamente abalado, e eu espero muito que você vendo esse vídeo daqui a alguns meses e não no mês de abril, felizmente a gente pense, meu Deus, tudo isso já passou, o pior já passou, a vida volta a uma normalidade, mas eu espero realmente que a solidariedade esteja mais presente. Então, por essa crise toda, eu acho oportuno a gente abordar aqui através do Petor, que é uma linha de um método de autoconhecimento que eu estudo há muitos anos já, sou formada nisso, que é o conceito do mal. Então, nesse momento de muitos atritos políticos, econômicos e medos individuais, muito se fala em morte, doença e negatividades, é interessante a gente observar alguns conceitos. E nos conceitos do Petor, que são muito bons para aprofundar certos temas até mais cosmológicos. Então vamos ver uma coisa, quando a criança nasce, explicando aqui um dos efeitos do mal, no caso como um conceito. Quando a criança nasce, ela na barriga da mãe, se a mãe era uma pessoa saudável, enfim, estava bem na gestação, a criança ali entra no mundo vindo de uma concha protegida, um lugar de prazer, e aí a criança vai para o mundo e ela já recebe uns tapas para chorar, que a luz incomoda, frio, calor, ela começa a perceber as sensações do restringimento do corpo, do físico, e o corpo traz frustrações. Os pais trazem frustrações para o bebê, para a criança, e a partir dos pais, dela ver que os pais não estão bem ou que tem atritos, como todo ser humano tem atritos e neuroses, vamos falar das neuroses, a criança ela começa a sentir, a sofrer frustrações nos desejos dela. Então a criança ela é egocêntrica. O que é o egocentrismo? É onde eu não tenho o meu aparelho psíquico ainda bem desenvolvido, tudo é o eu sou extensão, minha mãe e eu somos um. Isso para o bebê. Ela vai, com a medida que ela vai se desenvolvendo, a criança, o bebê, ele vai diferenciando, a mãe e ele são seres separados. Então tem a mãe, tem o pai, e a criança vai começando a ter, como o ego dela em formação, emoções negativas e positivas. Ela vai ter prazer e desprazer. Aqui onde a gente começa a entender o que é o prazer e o que é o desprazer, quando ela sente frio, calor, dores, quando ela é privada de uma coisa que ela quer, ela chora, ela sente desprazer. Nisso ela vai sendo educada. Os pais vão frustrando a criança positivamente, porque toda criança precisa de limites. Se ela não tiver limites, ela vai sofrer esses limites lá na vida adulta e não vai saber muito bem como lidar com isso. Então, essas frustrações para a criança são importantes. Por outro lado, cada criança, e aí entra muito também a cognitivo-comportamental, que nós vemos muito como que o ser humano vai formando as crenças negativas de mundo. Então essa criança que vai sofrendo vários reveses, frustrações, muitas vezes o aparelhinho psíquico da criança, que é limitado, ela vê as coisas de uma forma deturpada, ela generaliza. A tendência da criança, por exemplo, é generalizar. A partir de um sofrimento que ela tem, por exemplo, digamos que o pai seja violento, a mãe seja muito vítima,
ou ela veja a figura do pai como muito forte, da mãe como muito fraca, ou vice-versa, ela começa a generalizar e desenvolver as crenças dela de mundo. Por exemplo, o meu pai, ele é muito forte, a minha mãe é fraca, então as mulheres são fracas, os homens são fortes. Então ela começa a desenvolver pré-julgamentos que ela vai carregando ao longo da vida. Muitas vezes esses pré-julgamentos, claro, eles são deturpados, eles são distorcidos e em termos equivocados. Então, a partir, digamos assim, de um ponto, ela passou a generalizar todos os outros elementos como algo que ela reconheceu e vivenciou quando criança. Tá? Eu tô dando um exemplo, não quer dizer que toda criança, por exemplo, que teve um pai violento, vai generalizar que todos os homens não prestam ou são violentos. Mas são por vivências da criança na escola, é o bullying, são as frustrações, se a mãe aprendeu que deve deixar a criança chorar muito tempo no berço para ela não ficar mimada, e a criança às vezes fica traumatizada com isso e começa a concluir que não adianta ela chorar, que não adianta ela se comunicar, ela não vai ser atendida. E aí criam falsas crenças. Mas onde entra o mal nisso? Porque eu preciso explicar para vocês a formação das frustrações e as crenças negativas que a gente vai formando a partir dessas frustrações diárias que toda criança sofre. O problema é quando eu sofro, quando criança, alguns acontecimentos que são muito agressivos para mim, que me dão muito medo, muita vulnerabilidade, é o medo do bicho papão, medo dos monstros, medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa com os pais, vulnerabilidades, ou então porque ela sofreu bullying, então o mundo, os outros não prestam, eu tenho que me defender porque eu não sou adequado. Então a criança começa a ter maus conceitos de si mesmo, sentimentos de culpa, vergonha, né? Quando ela, por exemplo, começa a ter algum desejo sexual, ou começa a ter uma erotização do corpo, né? Porque a criança na adolescência começa mais com a libido dela, os hormônios, e ela aprendeu, às vezes em termos religiosos, às vezes não, às vezes até dos amiguinhos, que aquilo é errado, que desejar tal coisa é errado, e ela começa a se sentir culpada. Então, nós, quando crianças, nós vamos nos deparar com culpas, vergonhas, medos, raivas, e a raiva é muito intensa na criança. Quando ela sente raiva dos pais, naquele momento ela quer que os pais morram, ela fala, eu te odeio. Mas claro que isso é um momento de explosão, porque toda energia precisa extravasar. Mas aí a criança, ela não consegue lidar muito bem com essas emoções negativas, né? Se para o adulto já é difícil, né, que tem o aparelho psíquico formado, imagina para uma criança. E ela começa a se anestesiar. Então o Petro fala muito do entorpecimento. Ela começa a ter muros de proteção, que são os mecanismos de defesa do ego. Então, por exemplo, ela pode começar a pensar, raciocinar numa família que briga muito. Ah, isso aqui não me atinge. Ela começa a reprimir ou recalcar emoções negativas. Aquela raiva constante, por exemplo, do pai ou da mãe misturada com amor, com dependência, gera nela um vulcão, uma confusão de emoções. E a criança, então, para sobreviver a esses traumas de infância, a esses problemas, porque todos os pais são neuróticos em maior ou menor medida, a criança, ela se entorpece. Esse entorpecimento é um mecanismo muitas vezes necessário para uma criança sobreviver, não enlouquecer num ambiente muito neurótico dos pais. Se vocês tiveram uma infância com pais mais complicados, vocês vão perceber
onde vocês tiveram seus momentos de maior neurose, de mais autoproteção, onde vocês se fecharam. Então a criança, ela se fecha em algum momento. Todos nós fazemos esses mecanismos de defesa, de nos fecharmos para o amor. Eu não vou amar, eu não vou depender, isso é perigoso. Então cada um vai fazendo as suas conclusões. Isso se tornam distorções e esquemas, crenças negativas que a gente trata muito na terapia cognitivo-comportamental também. Mas esse entorpecimento é uma energia vital que nós temos, é uma energia vital, nossos sentimentos a gente sente e bota para fora. Tudo na vida é movimento, é circulação, né? Eu espero que vocês estejam me entendendo. Então, esse entorpecimento é quando a criança ela se anestesia para a gente sobreviver num mundo mais ou menos hostil, dependendo da criação. Cada criança lida de uma forma com as próprias frustrações e emoções negativas, gente, fazem parte dessa criação, dessa vida, desse atual momento evolutivo. Cada um lida com as negatividades como se sente melhor. Alguns fogem, outros agridem, outros tentam lidar mais com a harmonia, com o amor, mas vai ter emoções reprimidas, tá? Essas emoções reprimidas, gente, elas nos tornam maus de uma certa forma. Por quê? Porque o mal, muitas vezes, ele não é a crueldade ativa, que eu vou falar isso num outro vídeo, mas é um entorpecimento para com os próprios sentimentos, e quando eu entorpeço e reprimo meus desejos, reprimo meus sentimentos negativos porque não devo sentir isso, porque é errado, ou simplesmente porque como criança eu não sei lidar com isso, eu me entorpeço, minha energia vital diminui. Daí muitas vezes as crianças hoje têm ansiedade, depressão, o adolescente costuma tem muita competição com os coleguinhas, então todas essas emoções negativas que a sociedade não prepara as crianças e os jovens para lidarem com isso devia ser dado nas aulas, né? As aulas não só de matemática, português, mas sobre como ser feliz, como lidar com conflitos, isso, né? Tá começando, algumas escolas estão começando a lidar com isso. Felizmente, isso vai se estender mais, né? A própria psicologia está contribuindo para isso. Então, esse mal vem produto também do entorpecimento para com as minhas emoções. Então, eu passo a odiar uma parte minha, a achar que eu não presto, que eu sou inadequada, que eu não sou boa bastante para essa sociedade competitiva, e isso me dá mais raiva. E aí, se eu não acolho os meus, digamos, o meu eu inferior, essas emoções que de criança não sei trabalhar direito, né? Porque a sociedade também não ajuda muito, né? Aí eu vou também me entorpecer para com os outros, então eu vou ter uma indiferença passiva. Essa indiferença passiva, pessoal, ela é muito que a gente vê hoje, simplesmente assim, o que tá longe me atinge, mas mais ou menos eu não ligo tanto pro sofrimento do outro, porque eu tô anestesiada comigo mesma. Então o mal, ele fica muito projetado lá fora. É difícil perceber que a gente tem o nosso entorpecimento e a nossa indiferença para com os outros. Como é que foi sendo construída essa indiferença? Tá? Isso, olha, gente, é um tema, esse vídeo já tá ficando longo, mas é um tema muito complexo que não dá para eu fazer vídeos de 5 minutos. Então, embora eu sei que muitos não vão ver todo o vídeo, é muito interessante a gente entender que o mal que a gente vê que tá lá fora, a culpa é do outro, a culpa é daqueles políticos, tá dentro também. Então, esse entorpecimento que eu nem me dou conta que é inconsciente, eu trouxe lá de trás,
Por quê? Porque a vida, os sofrimentos da vida, para mim, quando criança, não aguentei direito. Claro, a criança, ela tem seus mecanismos de defesa para lidar com o arsenal de negatividades. Claro que a vida das crianças tem muitas coisas boas também. Eu tô falando das coisas boas e ruins, mas como lidar daí com as neuroses? Onde eu reprimi minhas emoções negativas, eu passei a dizer: não quero ver você, eu tenho vergonha de você, eu odeio você. Isso vira um sintoma. E esses sintomas dessas emoções reprimidas podem ser algumas doenças, pode ser depressão, pode ser ansiedade, síndrome do pânico, fobia social, né? Então são vários julgamentos negativos que são programas que rodam na minha mente. E a partir destes programas eu tenho, você vê que quando a gente tá com dor física, o ser humano tá doente ou com dor, ele fica mais egocêntrico, ele não tem paciência, ele não quer ver a cara de ninguém, ele se doa menos, claro, porque tá sofrendo. Quando a gente sofre, a gente é naturalmente mais egoísta. Se eu tô com uma dor ou doente, eu fico o tempo todo sentindo um mal-estar. Eu não tenho tanta energia vital para estar no mundo, para participar. Isso é natural, né? Mas independente, eu tô falando assim das doenças mais assim, sintomas mais evidentes. Mas e aqueles reprimidos? Eles tiram a minha energia vital, eles fazem eu acordar deprimida, desanimada, gente. Então, isso vem de recalques, aí o Freud tinha razão, lá da infância. E esse entorpecimento que eu fiz comigo, essa parte minha que é minha sombra, que eu odeio, eu também coloco ela no mundo. Então, é tanta dor também no mundo, tanto sofrimento, que eu reajo desta mesma forma. Eu odeio aquilo que eu acho que eu sou contra e eu acolho aquilo que eu concordo. Então, essa polarização é uma das origens do mal. Mas como eu não tô sendo cruel ativamente, não tô mentindo cruelmente, roubando, matando, eu acho que eu sou uma boa pessoa. E sou de verdade, gente. Só que eu tenho ali um entorpecimento que me levou a ter uma indiferença. Essa indiferença, ela faz parte do drama lá do mal, né? Do drama da maldade. Por quê? Porque eu não ligo muito pro outro e às vezes a pessoa se culpa porque na verdade ela não tá ligando muito. Então ela fica mais egocêntrica e interessada no próprio prazer. Claro, pessoal, que existe muito amor no mundo, existe muita alegria, carinho, principalmente com os familiares e tal. Mas onde a gente tem os conflitos e a neurose, eu tô falando mais dessa parte. Eu sei que tem todo um outro lado bom. Estou explicando para vocês o lado do entorpecimento e aonde eu também participo na maldade humana, onde eu como povo também faço a minha indiferença passiva, ou seja, me acovardo diante das coisas. Gente, por pura falta de energia, porque eu tenho muitas defesas que eu sequer conheço, entende? Então esse é um tema complexo, eu posso desenvolver mais esse tema se vocês quiserem. Espero que vocês tenham paciência, eu não vou cortar esse vídeo porque eu acho esse tema sensacional e não dá para fazer uma coisa muito rápida a partir de um tema tão complexo, tá? Eu trouxe para vocês uma parte de uma palestra que tá no YouTube, né, que um professor de Petworth, ele leu essa palestra, é um material que fala sobre o conceito do mal, palestra do Petworth 134. Vou deixar na descrição do vídeo para quem se interessar em aprofundar o assunto. Pessoal, eu sou então psicóloga Flávia Krenhofer. É uma gratidão poder desenvolver esse trabalho e ajudar vocês e me ajudar também. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta o canal para ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Um grande abraço, muita saúde a todos.